Boa tarde a todos os nossos colegas que estão aqui em mais uma live da Escola da Abrat. Gente, essa é a 49ª live da Escola da Abrat. Estamos rumo à 50ª, né? Amanhã, a próxima teremos já completado 50 lives. E hoje estamos aqui para fazer uma discussão muito interessante, muito relevante, que é da questão das cotas e de ações afirmativas nas relações de trabalho e emprego. Digo que é uma questão muito interessante e relevante, porque ela é algo que parecia já estar tão consolidado, que já estava bem assimilado, né, no nosso ordenamento jurídico, mas que nos últimos tempos estamos vendo questionamentos, surgindo aí uma série de discussões. A gente lembrar nas últimas semanas, aí com a questão do Magazine Luiza, né, aquele programa de trainee para negros instituído pelo Magazine Luiza, e começou a ter aí uma série de questionamentos a respeito, né? Até com representações perante o Ministério Público do Trabalho, dizendo que a empresa seria uma empresa racista. Quer dizer, com uma falta de compreensão, então, sobre o significado de uma ação afirmativa. Para isso, então, hoje nós vamos receber aqui 3 convidadas muito especiais. Primeiro, vai nos falar a professora Yara Maria Pereira Gurgel, professora de Direito Internacional do Trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É advogada, é pós-doutora em Direitos Fundamentais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutora e mestre em Direito do Trabalho aqui pela PUC de São Paulo. Na sequência, também vamos conversar com a doutora Silvia Souza, que é advogada, e ela faz questão de dizer antirracista e feminista, né, Silvia? Especialista em Direito e Processos do Trabalho, pós-graduada em Direitos Humanos, Diversidade e Violência pela Universidade Federal do ABC. E, para completar a nossa tríade de convidadas, a doutora Valdirene Assis, procuradora do Trabalho, coordenadora da Cor de Igualdade do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, coordenadora do Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros do Ministério Público do Trabalho e do Grupo de Trabalho Raça do MPT, docente da Escola Superior do Ministério Público da União, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa e pós-graduado em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. E me acompanhando aqui nessa nossa live de hoje, o Erazê Sutti. O Erazê, colega docente aqui da Escola da Abrat, advogado em Jundiaí e graduado e pós-graduado pela Faculdade de Direito de São Paulo. Então, esse é o time para participar dessa discussão. E eu vou dar início, então, de imediato, passando a palavra para a professora Yara Gurgel. Yara, explica um pouquinho aí para nós, que história é essa de ação afirmativa? Pode começar por aí? Vamos lá, então, 17h10, meu desafio é falar em 10 minutos um assunto tão rico quanto esse. Primeiro, eu quero agradecer inicialmente a minha amiga querida Carla Patrícia de Souza, que através da Abrat me convidou para participar aqui dessa live. 49ª live, coincide com o meu aniversário, que foi a semana passada, 49 anos. Parabéns! Professor Otávio, uma satisfação imensa tê-lo aqui. Tá presente, embora aqui virtualmente, para essa discussão. A advogada Silvia Souza, minha satisfação, o advogado Erazê Sutti, que foi bem recomendado pela minha colega e amiga Ana Beatriz, e a doutora Valdirene, que, pelo que eu vi aqui no currículo, também estudou em Portugal, em Coimbra e em Lisboa. É isso, Valdirene?
Então, minhas saudações lusitanas. Esse é um tema extremamente rico, embora, como a gente estava conversando aqui há pouco tempo, né, nos bastidores, que é muito chocante que ainda se discuta esses assuntos quando parece ser um tema que já não faz parte mais da dialética do direito, no sentido de que o Supremo já deu um entendimento com relação a cotas, já pontuou num placar de 12-0 o seu entendimento favorável às ações afirmativas. E aí, a semana passada, a empresa Magazine Luiza, né, institui um programa de trainee para inserir futuras lideranças. E a ideia é incluir, através de um programa de inclusão e igualdade, candidatos negros. O que me chama a atenção de forma extremamente positiva é porque a vaga foi para trainee, ou seja, é uma vaga que tem uma projeção dentro de uma empresa. Não foi simplesmente, a empresa vai abrir vagas para um posto onde não há uma possibilidade de galgar uma ascensão. Não, é uma vaga, são 15 vagas para galgar uma projeção dentro dessa empresa, dentro de uma promoção de igualdade e diversidade dentro do seu quadro. Outra coisa que me chamou a atenção é que a ideia das ações afirmativas para essa empresa, parece que eu estou fazendo propaganda da empresa quando eu sou simplesmente uma docente, mas eu tenho que falar aqui um pouco, né? Foi através de uma estatística da empresa, né? Ela trabalhou estatisticamente a necessidade de inserir essa minoria, a minoria racial, onde ela tem 250 trainees até os dias de hoje, desses somente 10 são negros. Então, o primeiro ponto que chama a atenção realmente de uma forma positiva é a empresa realiza que precisa participar de uma política pública, não é uma política privada, de direito privado, mas é uma política pública quando um Estado de direito ratifica convenções internacionais, a Convenção número 111, que vai tratar da seguinte forma: o Estado ele precisa, a partir da ratificação desse tratado internacional, ele precisa necessariamente implementar a igualdade, a proposta de promoção de direito a ter direitos. E esse direito a ter direitos não é somente de uma forma repressiva. Quando se imagina, como foi o que estava muito se debatendo, a igualdade na Constituição. Igualdade na Constituição não é tratar todos de forma equivalente, é tratar de uma forma equivalente os iguais e tratar de uma forma diferente os desiguais, através de uma justificativa. E essa empresa, ela realmente trouxe uma justificativa quando ela mostrou que tem 250 trabalhadores e estaria abrindo a vaga a 250 trabalhadores de cor branca e estaria abrindo vaga para 15 trabalhadores de cor negra. E aí isso enseja uma série de debates aqui. O primeiro que eu trago realmente é a questão do princípio da igualdade. Igualdade não é simplesmente tratar todos de forma igual, é tratar de forma linear quando a gente não tem justificativa para um tratamento diferenciado. O princípio da igualdade, ele advém, na verdade, do fundamento do Estado democrático. O Estado democrático de direito tem por fundamento a dignidade da pessoa humana. E o conteúdo normativo da dignidade da pessoa humana é a igualdade de direitos, o direito a ter direitos. É a perspectiva de que todos são sujeitos de direito. Então, quando eu realizo que todos são sujeitos de direito, é preciso existir uma forma, um instrumento jurídico para implementar essa igualdade de direitos. Esse é o primeiro impacto que eu vejo. O segundo impacto é essa igualdade de direitos ter plena eficácia nas relações jurídico-privadas. Por quê? Porque a gente visualiza os direitos fundamentais, cujo operador deôntico é o Estado de Direito. Então, o Estado de Direito é ele que é direcionado à promoção e efetividade dos direitos fundamentais. E aí a questão que fica, que me chama a atenção é: qual é a justificativa para uma empresa ter uma obrigação de implementar esses direitos fundamentais, que é o direito ao trabalho por parte dessa minoria, que no caso a minoria racial. Então, o primeiro impacto que me chama a atenção é essa eficácia externa dos direitos fundamentais em relação aos terceiros, a obrigação que
empresa, né, essa pessoa de direito privado, ela vai ter em razão do pacto social, que Oscar Vilhena bem chama atenção. Isso não diz respeito à horizontalidade dos direitos fundamentais, mas sim à eficácia externa, realmente, dos direitos fundamentais. É o primeiro plano que eu me vejo. E aí isso deriva, na verdade, dos tratados internacionais. Então, essa obrigação que essas empresas, em razão desse pacto social, tomam para si, isso se justifica, logicamente, num primeiro plano, através de uma legislação nacional, a Lei 7716 de 89, que define os crimes resultantes de preconceito, a 9.029, que vai falar também do combate a práticas discriminatórias nas relações de trabalho, o Estatuto da Igualdade Racial, mas eu chamo muito mais atenção a questão do viés, não somente repressivo, mas um viés afirmativo, que a gente visualiza nos tratados internacionais. Então, num primeiro plano, eu vou ter a Convenção número 111, vigência internacional em 1960 e depois vigência nacional em 1966, que é uma legislação internacional do trabalho ratificada pelo Estado brasileiro, que tem esse viés repressivo afirmativo. Então, fica lá textualmente determinado que o Estado que ratifica um tratado internacional, ele obrigatoriamente, ele precisa promover, através de políticas legislativas, políticas públicas, a inserção das minorias, desses grupos vulneráveis. E o negro faz parte, sim, desse grupo vulnerável. Basta a gente pegar a nossa estatística de PNAD, a todas as estatísticas, aqui é uma realidade completamente, um sistema excludente, né? O CAGED mostra o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados de 2019 de São Paulo, que é no caso da Magazine Luiza. Ela vai dizer o seguinte: contratação de 58 mil cargos de direção e gerência, apenas 3% para pessoas negras. Quer dizer, o Brasil é um país completamente miscigenado. Se eu for fazer aquele examezinho biológico que vai detectar da onde que eu venho, se é Itália, França, seja lá da onde, certamente eu venho também de um país africano, né? E no meu sangue vai ter a África com muito orgulho. E como é que somente 3 pessoas são pessoas negras que ocupam cargos de destaque nas empresas do estado de São Paulo? Isso chama muita atenção. O PNAD fala a mesma coisa: pessoas pretas ou pardas constituem a maior parte da força de trabalho desocupada ou subutilizada. Então, o Estado brasileiro ele precisa realmente tomar consciência e promover uma política pública não somente para a sociedade, mas, sobretudo, para as empresas, que, como essa empresa Magazine Luiza, as outras empresas também precisam promover essas políticas afirmativas de inserção dos grupos vulneráveis. Mas a maior preocupação aqui para mim não é só a inserção de grupos vulneráveis, como pessoas com deficiência, com questões auditivas numa empresa que vai ter uma atividade que tem barulho. Não, é em atividades de destaque. E promover toda essa política. A gente tem uma legislação afirmativa e tem também uma legislação repressiva no campo nacional e no campo internacional. Então, no primeiro bloco, eu chamo a atenção para essa perspectiva de impacto na autonomia privada e liberdade contratual. Professor Otávio? Excelente, Yara. Acho que foram colocações relevantes e mostrando essa inserção do Brasil numa ordem jurídica internacional. Quer dizer, a Convenção 111 da OIT é uma obrigação que o Brasil assumiu perante a comunidade internacional. Olha, se me deixar, eu vou falar sobre outras convenções aqui bem rápido, porque a gente, como nós somos de direito do trabalho, a gente fala da Convenção 111, que faz parte do trabalho decente, mas eu posso me referir também aqui no sistema interamericano, o Protocolo de São Salvador, que tem a mesma conotação da ação afirmativa, da necessidade que o Estado tem de inserir, através de políticas, na relação trabalho, os grupos vulneráveis. Eu vou ter também aí o PIDESC, né, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que também tem a mesma conotação de implementar essa obrigação por parte do Estado signatário. E o próprio Estado brasileiro, ele já foi oportunamente responsabilizado pela Comissão Interamericana por uma situação de discriminação. Muito bom. É isso. Excelente. Daqui a pouquinho você volta. Espera aí, Joia. deixa eu passar
a palavra, então, agora para Sílvia Souza. Sílvia, nessa discussão toda que surgiu aí, a partir dessa situação dessa grande empresa de magazines, né, surgiu também uma acusação de que estaria havendo racismo reverso, né? Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? É possível falar em racismo reverso do Magazine Luiza? Boa tarde, professor Otávio. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem nessa tarde. Primeiro, antes de entrar nesse tema super polêmico, eu ia responder essa sua provocação que vem de forma muito pertinente. Eu gostaria de agradecer o convite da Abrat, através da professora Carla Patrícia, que fez o convite a mim. Agradecer também a honra de estar nessa mesa com você, com a professora Yara, com a doutora Valdirene e com o Ierazê. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui debatendo com você, com todos, na verdade, embora a gente tenha que resgatar discussões que, ao meu ver, e como a professora Yara explicou muito bem, já foram suficientemente debatidas e já foram, inclusive, vencidas no STF, tanto na DPF 186, que declarou a constitucionalidade da lei de cotas nas universidades públicas e nos institutos federais, quanto na DC 41, que declarou a constitucionalidade da lei de cotas nos concursos públicos federais, né? E aí, com o caso da Magazine Luiza e com essa ideia e essas questões de racismo reverso, a gente entra num ponto muito delicado que eu acho que foge um pouco ao direito e entra no aspecto mais sociológico e no aspecto da formação da sociedade brasileira, né? É preciso a gente lembrar que as relações sociais, as relações raciais no Brasil, elas sempre foram pautadas nas discriminações raciais, na discriminação histórica, né? Na escravização da mão de obra de pessoas negras, primeiro de pessoas indígenas e depois de pessoas negras, foi 388 anos de escravização, e a formação da ideia de povo brasileiro, como se nós fôssemos um povo só, que surge ali por volta dos anos 20, anos 30, com Gilberto Freire, com a Escola Paulista de Sociologia, né, que traz o mito da democracia racial, a miscigenação dos povos, como se nós fôssemos o único povo e não houvesse, né, essas diferenças que impactam tanto nas desigualdades sociais quanto nas desigualdades raciais, potencializa essa ideia de racismo reverso. Que não existe, tá? Respondendo muito objetivamente a sua pergunta, o racismo reverso é uma falácia, é uma mentira, não existe. Eu não tenho nem palavras para explicar o quão esdrúxulo é esse pensamento, peço licença para usar essa palavra. Para a gente falar de racismo reverso, a gente precisaria voltar alguns séculos atrás, os povos africanos, os povos do sul da Ásia, das Índias, invadir a Europa, escravizar os povos europeus, usurpar suas terras, espoliar seus bens, atribuir significações depreciativas às suas características físicas, depreciar e subalternizar a mão de obra, escravizar suas mãos de obras, acabar com o continente europeu através de guerras, para que a gente pudesse, então, falar de racismo reverso, né? O racismo, ele é um fenômeno que é uma tecnologia de manutenção de poder que funciona com a inferiorização e a subalternização de uma determinada de uma raça, de uma etnia, por outro grupo homogêneo que se beneficia e se privilegia com essa subalternização. Então, se a gente tem um sistema que demonstra as inúmeras desigualdades, né? A gente tem no Brasil inúmeras desigualdades, essas desigualdades só podem ser sustentadas pelo racismo, né? E o racismo, ele é estrutural, ele não está no campo só das ideias, ele não está no campo só da intencionalidade. Ele é um sistema tão bem engendrado, tão bem organizado, que mesmo que as pessoas não negras, né, as pessoas brancas, não queiram discriminar e não queiram se privilegiar desse sistema, não queiram utilizar os privilégios que esse sistema proporciona, existem arranjos e peças dentro desse sistema social onde o negro vai estar ausente, né, as pessoas negras vão estar ausentes, como, por exemplo, ou serão minoria da minoria, como, por exemplo, no poder judiciário, no poder legislativo e no poder executivo. E o fato de haver essa ausência de pessoas negras nesses espaços de poder, de tomada de decisão, e uma predominância do grupo hegemônico só é possível
em decorrência e graças ao racismo que é estrutural, que é institucionalizado nas organizações. Então, se a gente tem esse sentimento, né, de revolta, a gente não, se surge em decorrência, e aí nós vamos poder entrar no contexto político, debater sobre os aspectos que, né, essa onda forte da extrema-direita traz, e que faz esse discurso de ódio e esse discurso racista nas redes sociais, nas mídias, e as pessoas acabam incorporando a ideologia embutida nesse discurso. A gente está nesse contexto, é porque nós somos forjados, a sociedade brasileira é uma sociedade forjada na subalternização, na escravização das pessoas negras. Então, quando nós temos ações afirmativas, ela vem no sentido justamente de diminuir, de extirpar, ou pelo menos buscar a diminuição dessas desigualdades, né? É importante a gente lembrar que as desigualdades sociais, elas são o principal motor e o principal fomento para que a gente tenha conflitos sociais, para que a sociedade entre em conflito. E o racismo, ele aparece como uma figura bastante importante para a manutenção das desigualdades no sistema capitalista que a gente vive. Então, é por isso que há uma série de aspectos que podem explicar essa questão, e aí eu acho que está muito dentro do aspecto sociológico e da formação da sociedade brasileira, né? É importante lembrar também que no início do ano passado nós tivemos no Congresso Nacional a apresentação de um projeto de lei para a revogação das leis de cotas, a lei de 2012, que são as cotas nas universidades e as cotas raciais nas universidades e nos institutos federais, e o projeto se baseava justamente na justificativa de que se o Brasil, se a Constituição garante a igualdade, e aí ele utilizava essa justificativa ipsis litteris, né? Se garante a igualdade, então indígenas, pessoas negras, deficientes não deveriam ser tratados de forma diferente. Então, quando a gente chega em 2019, tendo projetos de leis apresentados no Congresso Nacional com essa narrativa, a gente está realmente numa sociedade muito problemática, numa sociedade doente, né? E aí eu gostaria de trazer e de lembrar uma interpretação do princípio da igualdade que eu acho que deve ser considerada, e para mim, dentro do mundo jurídico, talvez é a que melhor compreende a questão das ações afirmativas, das cotas raciais, né? É do professor doutor Adilson José Moreira, no livro Pensando como Negro, um ensaio de uma hermenêutica negra. O Adilson, ele faz uma crítica à interpretação do princípio da igualdade de forma simétrica, né? Ele diz que a crítica à perspectiva interpretativa que entende o princípio da igualdade como uma exigência de tratamento simétrico, uma ótica que identifica a igualdade como experiência, como exigência de aplicação dos mesmos procedimentos a todas as pessoas, partindo da ideia de uma sociedade hegemônica, de que políticas generalistas seriam capazes de promover a integração de todos os indivíduos e de todos os grupos, né, tratados como minorias nessas sociedades, é uma interpretação equivocada. Partindo desse ponto, ele propõe uma interpretação assimétrica, que considera os contextos históricos, que considera as peculiaridades e as especificações de grupos oprimidos historicamente. Aí eu não estou me referindo somente às pessoas negras, mas também a mulheres, a pessoas com deficiência e todos os grupos que compõem o tecido social, né? Então, partindo dessa interpretação da Adilson, a gente vai olhar para o passado, né, o nosso passado recente, e ver que todos esses argumentos, né, ressuscitados nesse projeto de lei que eu falei, e que também foram fortemente apresentados na ADPF 186, na DC 41, né, da interpretação do princípio da igualdade pela igualdade formal, né, a gente pode compreender, a partir da ótica que o Adilson propõe, uma interpretação que condiz muito mais com a pluralidade da sociedade brasileira e que comporta as políticas necessárias para que se possam haver, para que a gente possa encontrar aí uma diminuição das desigualdades, né? Eu tenho a honra de estar nessa mesa, eu sei que eu já estou finalizando aqui essa primeira parte, Otávio, mas eu tenho a honra de dividir essa mesa com a doutora Valdirene Assis,
que é coordenadora da Cor de Igualdade do Ministério Público do Trabalho. Em 2017, eu pude, né, trabalhar junto com outras organizações, né, do movimento negro e outras pessoas na elaboração, primeiro no debate, na discussão e na elaboração do Pacto de Inclusão dos Jovens Negros e Negras no Mercado de Trabalho no estado de São Paulo, né, e que traziam como tem o pacto, primeiro ele foi feito, e aí depois Valdirene vai poder especificar muito melhor, primeiro ele foi feito no Distrito Federal, depois em São Paulo, e hoje existe um pacto de inclusão que é nacional, né, e ele traz como os eixos principais a promoção da igualdade racial, a formação e qualificação profissional e técnica e a contratação de pessoas, né, de jovens negros e negras que são egressos das universidades pelo sistema de cotas, enfim, que precisam entrar no mercado de trabalho e ocupando também, como a professora Yara falou, cargos e posições que possibilitem ascensão, que possibilitem mobilidade social, que possibilite mobilidade financeira, para que a gente possa, finalmente, né, buscar aí isso vai demorar muito tempo, a diminuição das desigualdades, né, sociais, financeiras no Brasil. Então, encerrando essa primeira parte, Otávio, eu quero agradecer a você e deixar registrado aqui que a frase que eu ouvi numa live que eu fiz essa semana, né, as pessoas estão tão acostumadas com privilégio, a sociedade é tão doente, tem pessoas que estão tão acostumadas com privilégio, quando a gente propõe a mera ideia de igualdade ou políticas de igualdade, parece opressão, ao invés de diminuição de desigualdades. Obrigada, Otávio. Eu que agradeço, Silvia, as suas colocações. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão. Realmente, você parece que tocou no ponto. O assunto era um assunto que o Supremo resolveu 12-0, né? Por que agora resolveram remexer nisso aqui, né? Qual é o que passa, né, na cabeça das pessoas que estão fazendo esse tipo de questionamento? Por isso, eu acho muito importante agora a gente ouvir um pouquinho a doutora Valdirene Assis. E Valdirene, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Eu sei da sua agenda atribulada, essa semana em especial, né, com o evento que você está coordenando, né? Mas eu queria que você dissesse um pouquinho para os advogados e advogadas trabalhistas, né, que temos aqui gente que advoga para trabalhador, advoga para empresa. Chega um advogado lá, né, e é procurado, o seu cliente, uma empresa é procurado pelo Ministério Público dizendo, olha, precisamos fazer aqui uma inclusão. E vem vir o dono da empresa, pode chegar lá para o advogado e falar, não, imagina, eu não quero esse problema que o Magazine Luiza teve, né, aqui na minha empresa, não. E aí, Valdirene, como é que a gente faz agora? Bom, uma boa tarde. É uma alegria estar aqui nessa atividade da ABRAT, a convite de Otávio, e dividir a mesa com minhas ilustres companheiras aqui de debate. Eu estou aqui num deferimento muito especial à pessoa de Otávio e à própria ABRAT, porque essa é uma semana para nós, do Ministério Público do Trabalho, nossos tantos parceiros e o Pacto Global muito intensa. Nós estamos fazendo a entrega de um grande evento denominado Afropresença. Então, eu estou aqui, até pedi uma licença, eu fico entre participação e bastidor, e eu pedi uma licença, falei, olha, eu estou 1 hora fechada, vocês não me contatem, estarei debatendo e trabalhando a mesma temática em outros frontes, né? Eu acho que a gente precisa ter essa flexibilidade, estar onde nós somos chamadas, né, para apresentar as nossas posições pró-equidade étnico-racial, pró-direitos humanos, pró-direitos fundamentais. Então, assim, esse tema que foi escolhido para essa mesa, ele é um tema com o qual eu trabalho já muito. Na coordenação nacional da Cor de Igualdade do Ministério Público, em 2018, quando a Silvia,
que mencionou aqui o surgimento dos pactos, foi todo um trabalho que nós, do Ministério Público, levamos. Eu estava na coordenação à época e vários colegas procuradores e procuradoras fizeram uma grande interlocução com a sociedade civil para que nós pudéssemos entender como atuar na política da equidade étnico-racial de forma efetiva e que nós pudéssemos fazer uma entrega dentro daquilo que é o nosso dever constitucional e institucional de Ministério Público. Então, nesses momentos de discussão com sindicatos, alunos, professores de várias universidades, Brasil afora, empresas, entre tantos outros interlocutores, nós conseguimos entender que nossa atuação precisava ter por foco os jovens negros e negras. Então, a primeira necessidade do trabalho, uma preocupação de gênero e raça. Essa preocupação nem tanto etária, mas para esse público que tem uma qualificação e que já em 2017, pelos nossos estudos, a gente via o ingresso dessas pessoas grande ali na universidade pública, na universidade privada, mas essa mesma curva ascendente não se verificava no mercado de trabalho. Esse descompasso é a razão de existir do projeto de inclusão de jovens negras e negros universitários do MPT. Na construção desse projeto está a elaboração, bem por processos muito democráticos, de pactos, como Silvia mencionou antes de mim aqui. Nós tivemos o primeiro pacto em Brasília, o segundo em São Paulo e o terceiro no Paraná. Toda essa interlocução, todo esse diálogo que o MPT fez e cumprindo uma recomendação que é do Conselho Nacional do Ministério Público, nos permitiu entender que seria mais estratégico para o nosso projeto unificar esses pactos em um instrumento que pudesse ser utilizado por todos os procuradores e procuradoras que estavam executando esse projeto nacional nas suas bases. E assim nós fizemos. A ideia do nosso projeto, a ideia desse pacto, é a ideia de que estes jovens precisam ser incluídos no mercado de trabalho, porque têm essa qualificação e, portanto, vão disputar os cargos de mando e gestão, cargos de expressão no organograma dessas empresas. E aí sim, a gente encontra o caso que está sendo muito discutido na mídia, que foi mencionado aqui na mesa, dos processos seletivos de trainee. Processos seletivos de trainee, processos seletivos para cargos efetivos, para esses cargos estratégicos e estágio também para esses mesmos postos. Então, as empresas que estão fazendo isso, elas estão nada mais do que seguindo uma recomendação do Ministério Público do Trabalho. E desde 2018, que nós editamos uma nota técnica, nós, procuradores e procuradoras, fizemos uma nota técnica sobre essa necessidade das ações afirmativas na iniciativa privada. E publicamos em 2018, no mesmo instante que estávamos ali apresentando à sociedade o nosso projeto de inclusão, porque sabíamos que esse era o instrumento base do projeto. Então, desde 2017, que empresas que estão em contato com o Ministério Público dão consequência a essas ações afirmativas, a essas ações de inclusão com processos dirigidos a profissionais negros e negras, a bem de fazer um enfrentamento de uma exclusão social grave, histórica, crônica, e que nós sabemos, principalmente os operadores do direito, que todas as vezes que determinados grupos populacionais são vítimas desse tipo de situação, um instrumento poderoso para que a gente consiga reverter esse quadro fático é o desequilíbrio jurídico, que se dá através da adoção de uma discriminação positiva. Ela originará uma série de medidas que estarão dentro de um macro contexto que nós chamamos ações afirmativas. Então, é isso que é a base do projeto de inclusão de jovens negras e negros do Ministério Público. É isso que está consubstanciado na nota técnica de 2018.
A razão desse episódio ocorrido recentemente, que nos causou um tanto surpresa, assim, né? Porque nada novo acontecia, então não sabemos por que só agora essas vozes se levantaram. Mas aí produzimos uma nota pública, eu particularmente trabalhei na confecção dessa nota pública num domingo, porque o episódio veio a lume num sábado e as redes sociais ficaram oriçadas, os parceiros do projeto nos questionando o que acontecia a partir de então, e eu simplesmente dizendo nada, não acontece nada, estamos dentro da legalidade, da constitucionalidade, do marco dos instrumentos internacionais, dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, assim, simplesmente não tinha uma razão jurídica concreta para aquele episódio. E aí eu acho que as falas que me antecederam mostraram um pouquinho que, em verdade, uma leitura possível desse tipo de indignação, desse tipo de questionamento, não é o estranhamento com ações afirmativas. Porque as ações afirmativas, elas existem, e no caso das pessoas negras, é bom que se diga, não se trata de minoria, nós somos a maioria da população brasileira. Então, assim, são medidas absolutamente atípicas, porque quando a gente fala de ações afirmativas para a população negra americana, que são 13%, ok, nós estamos falando de minoria. Mas sempre que a gente falar de população negra no Brasil, a gente tem que falar da maioria. E é um estranhamento, de fato, que a gente precise produzir ações afirmativas para um grupo que é majoritário e que, por um processo democrático, já poderia ter conseguido equacionar a sua garantia de gozo de direitos. Mas a estrutura, né, que está ordenada no nosso país é de tal sorte que a população negra não tem acesso aos espaços decisórios. É um processo que está, essa exclusão a qual a gente se refere aqui, ela é percebida em todos os espaços de poder que nós pudermos observar. Daí a razão de nós termos uma maioria, que muitas vezes é chamada de minoria, e que tem um trato de gozo de direito minoritário, né? Mas todo esse movimento que nós estamos vivenciando recentemente é algo muito positivo, não para a população negra, para o Brasil, porque se a gente tem uma formação de cidadão e cidadã e um compromisso com o marco civilizatório necessário para a nossa existência e dos nossos descendentes e os nossos semelhantes, eu acho que todos e todas têm esse compromisso com a justiça social. Então, que bom que a gente chegou nesse momento, mas assim, já falei um tanto aqui, né? Só para fechar a questão do Magazine Luiza. Esse episódio em especial, o Ministério Público rechaça qualquer tipo de denúncia que tenha chegado. Isso foi feito de uma forma muito tranquila para nós, por conta de já termos produzido de há muito tantos instrumentos, tantos documentos internos para fazer uma mostra para todos os operadores aí que estavam conosco nesse projeto, do necessário que era a adoção dessas ações afirmativas na iniciativa privada. E que é um mecanismo muito semelhante do que acontece com a proteção de todos os direitos das mulheres. Não fosse isso, nenhuma de nós que está aqui nessa mesa, aqui estaríamos, né? Eu sou mãe e sou uma mulher que, para estar no mercado de trabalho, tive que ter normas protetivas no momento que estava grávida, né? Pelo fato de ser mãe e ter minhas responsabilidades familiares. E isso demanda que o meu trato jurídico seja diferente do trato jurídico dos meus colegas que não são mães, que não são mulheres mães como eu, certo? Então, assim, a lógica, a base é a mesma. E eu acho que aqui a Yara falou uma coisa muito interessante. O estranhamento foi por causa do cargo de trainee. A gente já teve, ao longo da execução do projeto, processos seletivos dirigidos para estágio, nunca causaram celeuma. Dirigidos só para pessoas negras. A gente já teve processos seletivos para aprendizagem, só para pessoas negras. Nunca tivemos celeuma, porque a aprendizagem ela é voltada para o ensino médio, cargos de base, né? Se a gente fosse traduzir numa expressão que os movimentos abonariam, seria assim, é aquela lógica ou aquele imaginário de isto é lugar de preto,
E aquilo não é lugar de preto, mais ou menos isso. Ou aquela situação que a gente vê em alguns processos seletivos. Tais pessoas têm perfil, tais pessoas não têm perfil. Então, são muitas as lógicas excludentes, são muitas as armadilhas do racismo estrutural, e o grande questionamento na questão do processo seletivo de trainee, na análise de muitas das pessoas que se debruçam bastante sobre a matéria, está no fato desses cargos serem vocacionados a formar a alta liderança das empresas. E é aí o ponto nevrálgico, é imaginar esse ponto de virada, esse ponto em que um número importante de pessoas negras começam a chegar a esses postos, né? Então, o grande desconforto não é a ação afirmativa e nem é o seu público-alvo, mas é aonde isso leva, né? E em que estruturas nós estamos mexendo, né? Quais mecanismos estão sendo afetados. Doutora Valdirene, muito obrigado pela sua intervenção, viu? A escola da Abrat fica muito agradecida por esse espaço aí na sua agenda para poder participar e saiba, né, que aqui sob a direção da nossa presidente Alessandra Camarano, a escola da Abrat é uma escola que exige a paridade de gênero e é uma escola inclusiva, né? Então, eu e a Carla Patrícia, obrigado também pela Carla, por tudo que a gente fez nessas 49 lives, né? A gente está aqui seguindo uma diretriz que é uma diretriz da gestão da Abrat, né? E as suas colocações são muito importantes porque estão mostrando um esforço que é cotidiano. A gente tem que fazer nas instituições, nas empresas, nos sindicatos, nas universidades, em todo lugar, né? Essa discussão é fundamental. Pediria só um esclarecimento. A nota técnica de 2018, ela pode ser encontrada, ela está publicada lá no site do MPT? Sim, ela pode ser encontrada no site da Procuradoria Geral do Trabalho, né? No site do MPT, www.mpt.gov.br. E também nós fizemos nós colamos esse link no site do Afropresença. Então, as pessoas que entrarem no Afropresença, no site www.afropresença, sem a cedilha.com.br, tem lá, bem na página introdutória, o link também da nota técnica do grupo de raça do Ministério Público do Trabalho. É um instrumento muito importante de ser lido, é um pouquinho longo, mas ele traz muito do que a gente está debatendo aqui nessa mesa. Excelente, muito obrigado. Erazê, a bola está com você aí. Conta um pouquinho aí para a gente o que o nosso público tem perguntado, o que você separou aqui para poder aproveitar a presença das nossas convidadas. Olá, boa tarde. É uma imensa satisfação participar desse evento ao lado de pessoas tão admiráveis, né, sobre um assunto tão árduo e, ao mesmo tempo, fascinante pela luta e necessidade que a gente tem que ter de consciência e indignação, né, para tratar esses assuntos do dia a dia da sociedade. Que falas valiosas e o que me deixa muito grato de participar e presenciar isso. Eu aproveito para agradecer também ao convite dos meus diretores da Escola da Abrat, a Carla e o professor Otávio, meu sempre professor Otávio, né? O professor Otávio é um onipresente em todos os lugares discutindo o direito social do trabalho, então ele eleva o nome da advocacia pelo país todo. Também aproveito para agradecer a Alessandra Camarano, né, por sua presidência impecável, né, e seu protagonismo para elevar o nome da advocacia. Aproveito já que a Carla, a Alessandra e a Arlete, que está nos assistindo também, são as coordenadoras desse livro que a Abrat lançou, que é sobre feminismo, pluralismo e democracia. Tem artigos fantásticos aqui nesse livro também, que é dessa luta também por inclusão, né, social. Eu separei algumas questões do público e algumas minhas também. Gosto muito do assunto, que a gente trata nos grupos de pesquisa que participo lá na USP. E já dando um alô para a Mary, para a Madalena, para o Denis, para a Patrícia Helena, que nos assiste, para o Gleidson, para a Silvia, Marina Silva Lopes, o Vitor Noé, a Associação de Rondônia,
a Thaís Cremasco, lá de Campinas, da Associação de Campinas, também nossa vice-presidente aqui, a Carol Sena, né? José Inar, o Gerson, lá da Associação de Santos, Jorge Lima, a Silvana Baladares, o Paulo Basílio, a Associação da Gaúcha também presente aqui, e outros que eu não consegui anotar, porque são vários comentários. E eu vou aproveitar para fazer um questionamento que eu separei aqui, uma provocação também. Como seria essa discussão de hoje se a gente vivesse num país que respeitasse suas próprias leis? As próprias leis, muitas das quais têm mais de 100 anos, como a OIT também tem mais de 100 anos, e aqui a gente não consegue nem que as nossas leis sejam cumpridas. Então, os patamares civilizatórios do direito do trabalho, direito social do trabalho, que é o contraponto ao capitalismo que explora, né, a mão de obra, porque isso faz parte da relação com o trabalho, como é que seria essa discussão nossa, né, do ponto de vista da inclusão e da reparação histórica que os negros escravizados sofreram, né, e demais minorias sofrem, inclusive nos dias de hoje, e hoje mais grave ainda, por mais lamentável que isso seja, ainda mais quando você percebe e constata que o direito do trabalho ele tem uma base de direitos humanos fundamentais sociais, né? Ele é a base da base da base, ele seria um patamar mínimo, e a gente não consegue nem que esse patamar mínimo tenha respeito e o Estado consiga fiscalizar isso para que dessa base a gente discuta outras coisas. Então, como seria essa discussão tão importante nossa, de políticas afirmativas, inclusive políticas de reparação, se a gente tivesse pelo menos um chão um pouco mais firme e digno do trabalho decente, né, e de cumprimento das mínimas normas de relação de emprego, que seja relação de emprego e não informal, ainda mais porque isso gera marginalidade, isso gera outros preconceitos e discriminações sociais em decorrência disso. Então, esse é o primeiro questionamento que eu queria colocar para a análise de vocês. Por favor. Vamos lá, Yara. Olá! Muito bem. Primeiro, eu quero parabenizar aqui a esse evento. Eu fiquei bem impressionada com todas as falas, né? A Valdirene, a Silvia, as questões aqui do Erazê, todas me impressionaram. E eu tenho certeza que o público está gostando. Tentando rapidamente responder alguns pontos. Para mim, a principal questão é qual é o papel do Estado? Qual é o papel do Estado de Direito? Esse é o ponto de partida que eu tenho. Qual é o papel do Estado de Direito frente aos direitos fundamentais? Frente aos direitos humanos derivados dos tratados internacionais que esse Estado de Direito brasileiro ratificou. Esse é o ponto de partida que eu tenho, né? Principalmente hoje, em tempos de pandemia, a gente questiona muito qual é esse papel do Estado, e alguns direitos que estavam realmente esquecidos, como o direito à saúde, o papel do SUS, por exemplo, ele veio à tona de uma forma diferenciada para a gente realmente questionar e de uma forma extremamente salutar. Por quê? Porque a gente visualizou que precisamos, mais do que nunca, de um Estado de direito atuante. Então, é preciso definir qual é o meu olhar, preciso definir quais são os direitos mínimos, como você bem frisou. A gente precisa pensar em todos os nichos quais são os direitos mínimos, os direitos de primeira dimensão, as garantias fundamentais, quais são os direitos irrenunciáveis dentro da ótica da relação de trabalho. Esse é o ponto de partida para mim. E, além desse ponto de partida de trabalhar o trabalho decente, né, porque aqui essa questão da igualdade, do princípio, a base todinha do nosso discurso qual é a efetividade do princípio da igualdade. E aí eu quero só atravessar aqui, fazer uma nota de rodapé, e gostei muito do que Silvia falou com relação à interpretação assimétrica aqui do direito da igualdade, e aí eu chamo a atenção a terceira onda do princípio da igualdade, que é o direito à diferença. É preciso que a sociedade brasileira aceite todas as pessoas como elas são. E isso está muito bem firmado na Convenção de Nova York, que fala da pessoa com deficiência. O princípio base, a forma onde se retrata o princípio da igualdade e não discriminação, é o direito à diferença. E aí, voltando para nós, é preciso a gente fincar um pé do que faz parte do conteúdo normativo da dignidade da pessoa humana no plano do direito ao trabalho. Então, a gente precisa discutir
e reconhecer a necessidade que eu tenho de proteger esse trabalhador brasileiro. Por quê? Porque senão a gente vai voltar a uma bola de neve no que diz respeito a acidentes de trabalho, doenças de trabalho e etc. Aí eu chamo a atenção ao papel do Estado, segundo plano, o trabalho decente, a efetividade dos tratados internacionais inseridos dentro do que a gente chama de trabalho decente, e no terceiro e principal plano, a questão da educação. É preciso o Estado refletir sobre quais são os direitos mínimos, né, sobre uma forma geral, e a educação, ao meu ver, é o ponto de partida. É preciso a gente definir, mudar essa dinâmica no que diz respeito ao direito à educação, mudar esse formato. Seria isso, professor Otávio? Obrigado, Yara. Silvia. Oi, Otávio. Bom, primeiro, obrigada. Estou muito feliz de participar desse debate, muito tocada principalmente pela fala da doutora Valdirene, pela fala da Yara também. Valdirene sempre me emociona, é realmente uma honra ter uma pessoa como ela num lugar estratégico, né? E essa é a grande diferença, né? A Valdirene concluiu a fala dela, retomando um ponto que a Yara trouxe, que era a indignação por conta desses cargos serem de trainee, e a que ponto, né, nós chegaríamos após, que ponto nós poderíamos chegar com pessoas, né, negras em cargos de mando, exercendo poder, né? E essa é a grande questão, né? Uma pessoa está num lugar estratégico, como a doutora Valdirene está no MPT, tantas outras colegas, né, no Judiciário, no Ministério Público também, nas defensorias, são essas transformações, essas mudanças sociais que podem acontecer, como, por exemplo, o projeto de inclusão de jovens negros e negras no mercado de trabalho, que podem acontecer quando pessoas, né, negras acessam esses espaços e acessam esses lugares. Eu me somo à fala da Yara, né, de que, para mim, refletindo aqui, acho que a gente inicia todo esse debate, ele seria muito diferente se a gente tivesse tido uma educação e uma politização diferente na história do Brasil. Nós talvez não estaríamos travando ainda em 2020 um debate como esse, não seria nem necessário. E realmente o meu grande sonho é que daqui 20, 30 anos, 50 anos, quando as pessoas assistirem esse vídeo, verem, né, porque nós estamos debatendo as ações afirmativas para as pessoas negras, enfim, elas se perguntem, nossa, mas que estranho, por que eles estavam falando disso? Que desnecessário. Isso vai ser um sintoma de que a gente vai estar numa sociedade minimamente igual. Essa é a minha real esperança. Para que daqui a tantos anos, 20, 30 anos, a gente não tenha mais que se debruçar sobre esse tema defendendo política que para mim é tão óbvia, né? Para nós é tão óbvia. É isso, Otávio. Obrigada. Eu que agradeço. Silvia. Valdirene, sua vez. Bom, eu estou muito bem aqui ladeada, né, nessa mesa. É muito bom a gente poder travar um debate sobre um tema tão relevante e que, para as pessoas negras, né, no meu caso, o caso da Silvia, tem uma importância até na nossa trajetória de vida, né? Então, é um debate que me é particularmente caro, né? Embora, por óbvio, na minha carreira dentro do Ministério Público eu tenha escolhido, a gente tem várias áreas de atuação, eu escolhi a cor de igualdade. Eu trabalho com prevenção e combate a toda forma de discriminação. Eu trabalho com população LGBTI, indígena, quilombola, pessoas com deficiência, né, as religiões de matriz africana, ciganos, enfim, né, todas as questões, né, que estão aí postas dentro desse macro contexto aí do espaço que coloca sujeitos em situação de exclusão ou de discriminação. Eu penso que a gente precisa realmente aproveitar esse momento em que este debate está tão aceso e que todos os operadores do direito, a gente viu o Conselho Nacional de Justiça dando uma resposta muito bonita a esse debate,
né, logo na sequência. Hoje, na mesa de abertura do Afropresença, nós tivemos o ministro Dias Toffoli falando da relevância dessas ações afirmativas. Enfim, a gente tem grandes expoentes, né, e grandes operadores do direito. Na advocacia também, o César, né, emitiu nota para falar também da importância dessas ações afirmativas. E, enfim, e a própria fala aqui do Otávio, expressando o apreço todo que a ABRAT como um todo, né, tem a essa preocupação na defesa, né, dos direitos sociais e das ações afirmativas. Então, acho que a gente precisa aproveitar esse momento, efetivamente avançar nessa fronteira, porque eu acho que a gente tem meios e formas de trabalhar isso na nossa sociedade, promovendo um resgate histórico necessário e permitindo que a gente, de fato, corrija esses graves abismos, essas graves áreas, zonas, né, de absoluta falta de proteção do Estado a muitos cidadãos e cidadãs. E a gente tem isso num marco topográfico, a gente consegue enxergar que essas pessoas têm lugar, elas estão nas periferias, no mais das vezes, e a gente consegue enxergar que essas pessoas têm cor, elas são, em sua maioria, pessoas negras. Então, a gente tem, enquanto Estado, que se pretende democrático de direito, como disse Ara, e que, portanto, funda um pacto social pelo bem comum, nós temos, sim, o dever de fazer valer essas ações afirmativas e corrigir essas iniquidades, né? Porque eu acho que só existe pacto social efetivo, só existe o princípio democrático efetivo, só existe um Estado democrático de direito, quando todos estão ali como efetivos sujeitos de direitos fundamentais, de direitos e liberdades, né? Eu acho que o pano de fundo dessa mesa é isso, né? O quanto nós, operadores do direito, o quanto o Estado brasileiro está comprometido a fazer valer seu pacto social e, portanto, garantir a todos os cidadãos e cidadãs deste país o efetivo gozo de direitos e liberdades fundamentais. Essa é a questão que não quer calar. Obrigado, Valdirene. Olha, eu queria até fazer um registro aqui. Nós, na Faculdade de Direito da USP, semana passada, aprovamos, a congregação da faculdade aprovou o nome de um auditório ao primeiro professor negro da faculdade, professor José Rubino de Oliveira. Era um professor de Direito Administrativo no século XIX, republicano e abolicionista, né? E estava lá, esquecido, o professor José Rubino. Quem é que levou isso? Sabe quem foi, Valdirene? Quer dizer, que propôs a homenagem foi o Centro Acadêmico 11 de Agosto, cuja presidenta atualmente é a Letícia Chagas, uma estudante cotista negra, né? Então, veja a importância da ocupação dos espaços e das ações afirmativas, né? Até lá, né? Um resgate de direitos, é um resgate de história, de cidadania, né? Exatamente. Aproveito para registrar aqui também a presença na nossa live do César Dória, representante lá da AFAT, Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas, da Elise Correia, da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, e da Florani Mota, da Associação Roraimense dos Advogados Trabalhistas. Irazê, estamos acabando o tempo aqui, corre aí, vamos lá, o que temos mais ainda para a gente aproveitar esses instantes finais? Só para registrar a presença também da Bruna Bissocchio, lá de Campo Limpo Paulista, que pertence de Jundiaí, do Emerson Ferreira, e das associações da Bahia, do Pará, de Goiás, né? E outras tantas que estão por aqui. E eu acho que, para terminar, para fazer o nosso teto de horário e compromisso das nossas palestrantes, mais uma questão. As ações afirmativas diante das políticas públicas do atual governo, em que o empregador passa a ser vítima, em que os conselhos de participação estão sendo desmontados com a participação social. Como é que isso repercute nessa luta de um Estado democrático de direito?
o quanto que isso representa um regresso e quanto que isso pode atrapalhar qualquer pretensão de evolução nas políticas públicas. Você, Yara. Oi, professor. Então, dentro do direito do trabalho, eu reconheço a necessidade de fomentar a autonomia privada coletiva, ou seja, a negociação coletiva. É preciso a gente repensar qual é o papel da autonomia privada coletiva. Qual é a justificativa que eu reconheço para isso? É o compromisso que as partes assumem, e especificamente nesse tema nosso aqui, a questão da Magazine Luiza, a questão das cotas, é preciso reconhecer, é preciso que essa temática esteja inserida dentro da negociação coletiva, dentro de uma convenção coletiva ou até dentro de um acordo coletivo. Então, é preciso que as partes participem desse diálogo social. Até porque isso faz parte do trabalho decente, do plano global do trabalho decente. Então, ao meu olhar, é preciso a gente chamar a atenção do público da relação de trabalho, né, de uma forma global, e buscar essa inserção desse debate, essa participação de todos, no sentido de promover uma igualdade social através dessa participação coletiva, participação do empregador, participação dos sindicatos, participação dos trabalhadores. O meu olhar é esse. Eu quero agradecer imensamente ao convite que me foi feito através de minha amiga Carla Patrícia de Souza, que tem um carinho gigante, e dizer que eu estou muito feliz aqui de participar. Aprendi imensamente com a fala de Valdirene, de Silva, de Erazê, do professor Otávio. Quero só agradecer aqui e dizer que eu estou super aberto para outras lives e outros eventos com vocês. Outras virão. Silvia. Oi, professor. É muito importante esse comentário do Erazê no final, né? E leva a gente a fazer uma análise de um contexto político que nós estamos inseridas atualmente, né? Como ficam as ações afirmativas, as políticas de cotas raciais neste governo atual, né? Inicialmente, como eu falei, no início do ano passado, a gente teve a apresentação de um projeto de lei propondo a revogação da lei de 2012, a lei de cotas nas universidades, e esse projeto foi retirado, houve uma movimentação dos movimentos sociais, uma pressão social, e isso é muito importante. O projeto foi retirado de pauta, mas eu acompanho o Congresso Nacional, né? Inclusive, nessa pauta, a gente tem hoje 7 projetos tramitando na casa que objetivam revogar o dispositivo específico da lei de cotas nas universidades, que trata das ações afirmativas das cotas raciais, né? A lei ela é abrangente e se desdobra em cotas raciais, então tem 7 projetos tramitando na casa. Eu acho que a gente, nesse contexto, né, que aponta para grandes retrocessos no tange a direitos fundamentais, a direitos individuais, aí não só no campo das ações afirmativas, mas também aos direitos trabalhistas, como a professora Yara bem falou, é um contexto para nós de muita resistência em todos os espaços que a gente ocupa, né? Seja na advocacia, seja no Ministério Público, seja aqui na Abrat, seja no Poder Legislativo, onde eu trabalho, é um espaço de não aceitar o retrocesso, né? É importante lembrar que a gente, num determinado período, nos últimos 10, 20 anos, a gente avançou de uma forma que eu acho que para nós, principalmente população negra, não tem mais como voltar atrás, né? Podem voltar atrás podem tentar voltar atrás com as políticas, mas a conscientização, o empoderamento mesmo mental e político que nós passamos a vivenciar, que boa parte da população negra passou a experienciar, não tem como voltar atrás. E isso nos possibilita lançar mão de ferramentas e estratégias para resistir a esses retrocessos. Eu quero muito agradecer a você, professor Otávio, por essa oportunidade, agradecer as minhas colegas de mesa, Yara, a Valdirene, aprendi muito com vocês,
Agradecer a Carla, Patrícia pelo convite, a Alessandra, que é uma querida também, presidente da Abrat, uma pessoa que eu gosto muito. E muito obrigada à Abrat, ao Irazê também, por ter participado dessa mesa conosco. E é isso aí, a gente segue juntos, resistindo sempre que necessário e avançando, sendo possível ou não, nós vamos avançar o tempo todo. Obrigada. Obrigado você, Silvia. Foi um prazer aí contar com a sua presença. Valdirene, sua vez. Bom, pessoal, eu acho que eu me excedi um tanto das vezes em que fiz minhas intervenções e me sinto super contemplada pela fala de Yara, de Silvia. Obrigada, obrigada, Abrat, obrigada, Otávio, Irazê. Muito obrigada por esse espaço aqui e não posso deixar de aproveitar a oportunidade, já que estou aqui, né, dividindo a minha participação aqui também concentrada em outras tarefas aí de Ministério Público, para chamar as pessoas para uma atividade que nós estamos realizando, inclusive que vai contar com a participação da Silvia e do Otávio, que é o Afropresença. Tá? Então, o nosso painel, que nós chamamos de Sociedade em Debate, os painéis, né, de Sociedade em Debate estão em transmissão aberta no UOL, e os painéis de Carreira em Debate e Mercado em Debate, que são voltados às oportunidades no mundo do trabalho para os jovens, tanto de trabalho quanto de capacitação, essas são grades de programação que só acontecem dentro da plataforma. Mas basta buscar no website e participar. Muito obrigada, Otávio. Obrigada a todos e todas. Eu que agradeço, Valdirene. Amanhã, então, estaremos juntos lá. Será um prazer também encontrá-la novamente. Irazê, fala a sua palavrinha final aí. Grato por participar desse evento com falas tão profundas e tão reflexivas, né? Que faz que a gente tenha cada vez mais consciência do que a gente vive, e isso é fruto de uma história que não pode ser esquecida, tem que ser lembrada para que a gente consiga fazer um presente um pouquinho melhor, para a gente ter um futuro um pouquinho mais justo e digno, né? Então, agradecer a fala de todas, falas valiosas, e gratidão por estar aqui nesta tarde com vocês e com todos. Obrigado, Irazê. Bom, gente, só tenho também, então, para finalizar, e registrar que a nossa live fica gravada, né, no Facebook da Abrat, pode ser acessado por aqueles que quiserem rever essa importante conversa que nós tivemos aqui. Antes de encerrar, eu queria só registrar aqui uma observação da Florani Mota, lá de Roraima. Ela me corrigiu aqui, ela disse assim aqui para mim, ó, nós já fazemos aqui em Roraima a flexão de gênero, é a Associação Roraimense da Advocacia Trabalhista, e não só dos advogados trabalhistas. Obrigado, Flora. É isso aí, gente. Valeu, uma boa noite a todos e todas. Muito obrigado às nossas convidadas. Até mais.